E aí galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai responder algumas questões de concurso aqui relacionado à rede de computadores, tá? E vamos fazendo comentários aí sobre essas questões, tranquilo? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um conjunto de unidades processadoras interconectadas que permite inclusive o compartilhamento de recursos, tais como impressoras, disco, entre outros, denomina-se o quê? Este é um conceito básico, né, pessoal, de redes de computadores. A ideia das redes é compartilhar recursos, né, é conectar, interconectar dispositivos. Né? Hoje em dia estamos imersos aí nas redes de computadores, tá? Então, essa é bem básica, né? Seja ela autônoma, um conjunto de redes de computadores. Tranquilo? Então, as redes de computadores podem ser classificadas quanto ao seu tamanho. Dentre as alternativas abaixo, indique a opção que representa essa classificação. Né? Então, quanto ao tamanho da rede, ela pode ser local, quando você tem uma rede que abrange um espaço local ali de até, vamos dizer, um andar de um prédio, né? Ou de uma casa, então, um laboratório de uma universidade, então você tem uma rede local. Você pode ter uma rede metropolitana, né? Onde você já tem uma abrangência maior, né? De computadores, o espaço, né? Geográfico maior ali envolvendo já uma cidade ou a uma rede, né, a nível de países, né, países sendo interconectados. Aí você pode ter várias diversas classificações, na verdade. Mas dentro do contexto dessa questão, a resposta ela é bem clara, né? Ela só não está na ordem aí, tá? Mas é uma MAN, uma LAN e uma WAN. Ela não pede para que seja colocada na ordem, né? Porque se fosse a LAN seria a primeira aí, porque é local, né? Metropolitan Wide. Então, assim, Local Area Network. O AN significa esse Area Network. E os outros termos não são utilizados nesse contexto, né? Grande porte. Nesse sentido que está escrito aí, não. Intranet, internet e extranet é outro contexto totalmente diferente. Na intranet, você poderia até pensar que intranet seria uma rede local, mas não é bem isso, né? Você pode ter uma intranet que seja muito mais do que uma rede local, né? E o conceito de internet também totalmente fora do contexto aí. E o de extranet, que seria o fato, né, de você conseguir acessar uma intranet, né, num ambiente externo a essa intranet. Né? Os conceitos de intranet a gente discutiu nas aulas teóricas. Né? É como se você tivesse uma internet, basicamente, funcionando em um espaço mais limitado, né? Um espaço mais local ali, onde você, numa organização, numa universidade, numa empresa, né? Você tem ali uma intranet, ou seja, você tem como se você tivesse uma internet privada ali para aquela organização, empresa, campus universitário, o que seja, tá? Então você tem uma intranet, serviços semelhantes ao que pode ser oferecidos na internet, serviços de e-mail, né, armazenamento de dados, entre outros serviços, tá? Mas não tem nada como contexto. Ainda dentro desse tipo de assunto, né, de tamanho de uma rede, ele falou assim: a configuração mais adequada, né, para conectar computadores a um pavimento, um estado, uma nação, aí sim está dentro, né, da ordem, seria local, pavimento, one, seu estado, né, e nação, e aí só uma pegadinha, né, não necessariamente você considerar a opção man, né, a opção man não foi colocada, então dentro desse contexto o que mais se adequa é esse aí, tá? Questão seguinte diz o seguinte: sabendo que uma intranet utiliza a infraestrutura de rede da empresa e fazendo uso das informações contidas no texto, considere que o teu computador de Paulo, ele está se falando aqui de um contexto que eu não trouxe, mas o que é que ele está dizendo aqui? Que um funcionário, Paulo,
pode se comunicar com o computador servidor do tribunal, porque os recursos necessários estão fisicamente localizados dentro de um raio de 500 metros do prédio do tribunal, ou seja, é uma rede dentro do prédio do tribunal, incluindo o computador de Paulo e o servidor. Então, isso significa que essa rede é de que tipo? Né? Então, você tem uma rede aí local, né? Local Area Network, né? Uma rede dentro de um pavimento. Beleza? Próxima questão. Dispositivos de rede de computadores que são interconectados física e logicamente para possibilitar o tráfego de informações pelas redes compõem layouts denominados, né? Preste atenção aí. Ele está falando de layouts e como os tipos de redes podem ser organizados, né? Então, protocolos fala de quê? Protocolos fala de regras de comunicação, né? Protocolos definem regras em que os dispositivos conectados em uma rede devem obedecer para se comunicarem, né? Como se você está se comunicando com a pessoa, você tem uma regra ali. Você tem que falar na mesma língua que ela, você tem que falar e ela escutar, depois ela fala, você escuta. Existem alguns tipos de regras que a gente... você não vai normalmente, né? Tratar a pessoa de forma rude, entre outras coisas. Então você tem regras ali de comunicação. Então os computadores ele também tem regras, diversos tipos de regras e protocolos para fazer cada tipo de atividade, né? Aí você tem outros conceitos aí que você poderia confundir, roteamentos. Roteamentos são rotas, né, que os dados tomam de acordo com o que os dispositivos de rede definem para eles, né? Você estuda bastante, quem trabalha com redes. Mas o que ele está falando aí são topologias, né, gente? É o tráfego de informações compõe o layout de topologia, né? É a espinha dorsal, é como a rede está desenhada, né? A gente vai ver alguns tipos agora de topologias de rede, alguns que não se usam muito mais, mas outros que é bem comum em redes locais, né? Esses tipos de topologia. Na implementação das redes locais de computadores padrão Tolkien Ring, uma topologia, ou seja, um tipo de forma, né, de espinha dorsal, como está aí ainda já dizendo, a espinha dorsal de uma rede de computadores, que ficou da outra questão. Uma topologia apresenta como característica que as estações funcionam como repetidores. Um sentido unidirecional é utilizado para a transmissão da informação. Que topologia é essa, né? Que topologia é essa? Então, é a topologia em anel. Né? Uma topologia em que as estações funcionam como repetidores, né? Um esquema, né? Que os computadores estão conectados. Esse computador envia informação para esse, tem um dispositivo aqui que recebe e repete para esse e repete para esse. Então, no sentido unidirecional, existe também a topologia em anel no sentido bidirecional, ou seja, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, mas aqui também é possível, né? É utilizado para a transmissão da informação. Essa é a topologia em anel, né? A topologia mais antiga, né? Utilizada no início aí do conceito das redes de computadores. Mas aí, por que é importante assim que você saiba? Por que isso ainda cai em concurso? É para que você compreenda como a rede de computador funciona, né? A comunicação entre os computadores. Deixa eu passar aqui. A outra questão também de topologia. Observe a figura abaixo, que mostra o emprego de uma topologia típica na implementação de rede de computadores, né? Padrão Ethernet. Quando você vê esse nome, padrão Ethernet, está se referindo a uma rede local, a uma rede de cabeada, tá? Não é, por exemplo, um padrão Wi-Fi, uma rede sem fio, uma rede com fio. Aí um padrão um pouco mais antigo, ele está falando, 10/100, né, a velocidade, né, a quantidade de bits por segundo, ou seja, 100 megabits por segundo, ou seja, 100 milhões de bits transmitidos em um segundo. Então, sob o ponto de vista físico, essa topologia é denominada o quê? Né? Essa topologia é a topologia que é utilizada normalmente nesse padrão de rede, que é o padrão Ethernet. Quando vocês compram essa placa de rede sem fio, né, desculpa, essa placa de rede com fio, né, que você conecta aquele cabozinho de rede, né, no seu computador ali, seja no notebook, seja no computador pessoal, desktop, normal, ou no seu notebook pessoal também, tanto faz. Ali tem uma placa de rede, né? A gente chama aquela placa de rede, é uma placa de rede Ethernet, né? Não é uma placa de rede sem fio, é uma placa de rede com fio ali para aquelas redes locais, né? Então, normalmente essa topologia não quer dizer que isso é uma regra, tá? Mas para o contexto que ele trouxe é a topologia em estrela, né?
você tem um concentrador ali, que pode ser um computador, pode ser um dispositivo, um switch, um roteador, e que conecta todos esses computadores. Então, normalmente um computador desse, a depender do dispositivo que está aqui no meio, o concentrador, né, vai enviar uma mensagem para o outro computador que está na rede. Então a mensagem vai passar por esse concentrador e esse concentrador é quem vai direcionar essa mensagem para cá. A depender desse concentrador aqui, essa mensagem pode ser enviada para todo mundo, né? E cada um vai verificar se aquela mensagem vem para ele, porque na própria mensagem tem de quem é o destino, tá? Por exemplo, eu vi uma mensagem pode ser um arquivo, tá, gente? Pode ser um documento de texto, pode ser uma mensagem mesmo, um texto qualquer. Na própria mensagem, no próprio envio aqui, além de ser informado a origem, é informado o destino. Então, por exemplo, se ele for um concentrador que repete os dados para todo mundo, quando chegar para esse cara aqui, uma mensagem que era para esse, normalmente ele vai descartar. Não, isso não é para mim. Só que esse tipo de concentrador, ele deixa o meio de transmissão aqui um pouco, digamos que, a grosso modo, né, cheio de informações, né, cheio de dados trafegando por ali. E aí, mas hoje em dia isso não é mais utilizado, né? Existe o Hub, que era que fazia isso, né? Ele trabalha, só entrando mais no assunto de camadas, né? Ele trabalha na camada 1, que a gente chama camada do 1 do modelo OSI, ou até mesmo na camada 1 da arquitetura TCP/IP. Né? Então ele não compreende o endereço de rede. Mas aí quando você fala, por exemplo, eu tenho um switch, é outro equipamento concentrador que consegue filtrar, né, essa informação, e ao invés de mandar para todo mundo, manda diretamente para o que deve receber a mensagem. Né? Eu estou tentando resumir, visto que você não está aqui precisando entrar no conceito de rede de computadores, né, profundamente. Né? Mais uma questão de redes de microcomputadores implementados para apoiar as atividades de negócio das empresas utilizam os padrões Ethernet e Fast Ethernet. Esse Fast Ethernet é o que eu falei, que tem uma velocidade maior, né? Quando você vê o nome Fast, de velocidade aí mais rápida. Então é empregado por switch ou hub, como eu acabei de explicar a diferença de um para o outro agora, com o cabo par trançado UTP. UTP é aquele cabo par trançado, tem uma imagem que vou trazer depois em outra questão. Mas é aquele cabo par trançado que vocês estão mais acostumados a utilizar em redes com fio. Vocês estão acostumados a ver em redes locais com fio. Além de conectores padronizados internacionalmente. Existe um conector para cada tipo de fio. Tá? Então, para o cabo UTP, né, um par trançado que a gente chama, o cabo, é isso que ele está perguntando aqui, né? Por padronizações, os conectores utilizados nessas redes são conhecidos pela sigla RJ45. Então, RJ11 é aquele conector já utilizado mais em telefone, tá? BNC mais utilizado em cabo coaxial. Então são cabos diferentes. Para cada cabo você teria um conectorzinho que você cripa o conector no cabo e encaixa ali na placa de rede. Tá? Então aquele cabo que você costuma ver nas redes locais, que você tiver, que você conecta às vezes seu notebook em alguma rede pública também, né? Se você não estiver usando uma Wi-Fi, é um cabo normalmente usado para trançado UTP, que é chamado cabo sem blindagem. Ele é mais flexível do que o com blindagem, né? Mas aí também ele é mais propício aí a eventos, né? A questões até mesmo naturais que podem atrapalhar com a comunicação, tá? Mais propícios aí a interferências. Então vamos lá, a fibra óptica é composta basicamente de um núcleo de cobre e uma casca de plástico ou fibra de vidro concêntricas entre si. Há uma transmissão de dados por meio de fibra óptica que é realizada pelo envio de um sinal de luz, codificado e imune a ruídos eletromagnéticos. É isso, tá certo. Basicamente isso aqui é uma fibra óptica, né? Aqui um núcleo de cobre e uma casca de plástico. Ou uma fibra de concêntrico entre si. A transmissão de dados é feita pela luz, né, codificado, imune a ruídos eletromagnéticos. É o conceito básico de fibra óptica. Tá? Aqui um analista de rede recebeu o encargo de implementar uma rede de microcomputadores em uma empresa que utiliza uma quantidade significativa de máquinas elétricas.
na linha de produção. Na coleta das informações foi detectado que o emprego das máquinas elétricas gera um nível de ruído bastante alto, considerando-se as características do ambiente. Na escolha do meio de transmissão mais adequado, esse analista deve optar pelo emprego de um dos meios de transmissão indicado na alternativa. Veja bem, você tem que uma questão um pouco mais profunda, perceba que algumas questões aqui são mais de high level, né, um nível mais alto, outras mais padrões. Então, a depender do tipo de concurso que você vai fazer ou do tipo de estudo que você está tendo, você vai perceber o que é mais ou não propício de cair, de estar dentro da sua prova, né? Então, perceba, ele diz aqui, ó, que o emprego das máquinas gera um nível de ruído alto. Então, você tem que ter uma fibra, cadê a resposta? Você tem que ter um meio de transmissão que seja mais imune a ruídos, né? Então, considerando as características do ambiente, você já pegou aqui, então, fibra ótica, né? Você tem fibra ótica aqui também, né? Capa trançado UTP, ele é sem blindagem, ele é menos imune a esses ruídos, né? Como eu estava dizendo. Link de rádio é o mais propício, né, a ser afetado por esses ruídos. Então, fora esse. Porque o STP ainda ele tem blindagem, então ele está mais imune a ruídos. Então, o UTP e este aqui também, link de rádio, que também está errado aqui, né? Coaxial fino. Esse STP aqui até poderia ser, mas com BNC não. O melhor aqui no caso, fibra ótica. E aqui está a diferença do cabo pá trançado, né, com e sem blindagem. Esse é o que você está costumeiramente vendo aí nas redes locais, né? Esse aqui é o com blindagem. Veja aí, a blindagem se protege mais dos ruídos, tranquilo? Dispositivo de camada de enlace, tais como switches, aprende junto aos dispositivos conectados. O endereço físico, conhecido por MAC address. O endereço físico MAC address é composto por redes Ethernet POE. Então veja, é aquilo que eu estava falando. Veja só, pessoal. Quando você tem um switch, um concentrador, por exemplo, uma rede estrela, por exemplo, pode ser como eu te mostrei quase agora. Então você tem para cada dispositivo da rede, você tem uma placa de rede lá que eu falei, uma placa de rede Ethernet. Esta placa de rede, onde você encaixa lá no seu computador, que está lá no seu notebook, no seu computador pessoal, essa placa de rede, ela é conectada a um cabo, né? Pode ser um cabo trançado, sem blindagem, por exemplo, mais comum, com um conector RJ45, ok. Mas essa placa de rede, ela tem o que a gente chama de um endereço físico. É o endereço que vem fisicamente da placa nela, desde a sua fabricação. Cada placa, cada dispositivo tem o seu endereço físico. É diferente do endereço lógico, que é o endereço lógico. É o endereço IP, aquele protocolo IP, Internet Protocol, lembra? Então, esse protocolo que identifica o computador na rede é o que a gente chama de endereço lógico, porque não é fisicamente colocado no computador, ele é configurável pelo sistema, né? São coisas diferentes. Inclusive, existem protocolos para traduzir, né? Fazer esse mapeamento do endereço IP lógico, que é o endereço lógico do computador, com o endereço físico, que é o endereço que está fisicamente na placa de rede, né, no hardware. A esse endereço físico, a gente chama de MAC address. Tá? E aí ele pergunta aí como é composto esse endereço. O endereço IP, a gente sabe que ele é composto por 4 octetos, né? Ou seja, vai de 0 a 255 octetos, porque você tem ali 8 bits em cada um. Né? Lembra? Você tem 8 bits para o primeiro espaço, 8 para o segundo, 8 para o terceiro, 8 para o quarto. Ou seja, o primeiro espaçozinho ali no endereço IP antes do ponto vai de 0 a 255. Você tem 8 bits ali, 256 opções de números. Né? Então pode ser 0, 1, 2, 3, 4, até 255. O segundo octeto, o terceiro e o quarto. Isso aí mapeia o endereço da versão IPv4. Né? Mas quando você fala em endereço MAC, ele não tem essa mesma, ele tem outro padrão de endereço. E aí, é um endereço que é usado
na maioria das tecnologias aqui, ó, usado como endereço de rede para a maioria das tecnologias de rede 13802, incluindo Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Então você tem um endereço físico aqui, ó. Você vai lá no painel de controle do Windows, por exemplo, conexão de rede sem fio, clique em detalhes, você vai ver. Isso aqui, ó, é o endereço IP na versão 4. Primeiro octeto, ó, esse caso aqui, 192.168.0.115. Esse endereço aqui, só um detalhe, né? Esse tipo de endereço aqui, sempre que você vê um endereço assim, 192.168, ele é um endereço que a gente chama de endereço de IP privado, né? Que normalmente é um endereço IP utilizado nas redes privadas, internas. Esse tipo de endereço, por exemplo, não é utilizado em um computador na internet, como endereço IP público daquele computador, né? É o endereço IP privado, né? Aqui, por exemplo, está dizendo que o gateway padrão, o que é gateway em inglês? Porta de saída, né? A saída aqui é o servidor que está no endereço 192.168.0.1. Então veja que parece até com esse endereço, né? É porque eles estão na mesma rede local, que é a rede 192.168.0. A diferença é que esse é o 1 e esse é o 115. Esse é o gateway, esse é a saída dessa rede privada, né? Então eu tenho esse computador que estava conectado aqui no IP 192.168.0.115 e um outro computador que está no IP 192.168.0.1, que é a saída da rede, ou seja, tudo que sai desse computador aqui passa por esse e daqui vai para a internet, por exemplo, uma rede pública, né? E ele vai ter um outro endereço na rede pública, que não vai ter esse 192.168, porque isso é separado para a parte interna, como se fosse a sua configuração interna do seu laboratório ali, tá? Então, o teu gateway, por exemplo, ele vai ter um endereço IP privado interno à tua rede e vai ter um endereço, por exemplo, pode ter um endereço público. Pode ser o teu roteador endereço público, que é o teu endereço IP que ele vai estar usando publicamente. É a grosso modo isso aí. Tá? Esse é o padrão. Isso aqui está no formato hexadecimal. E a gente chama que esse cara tem um formato hexadecimal, né, de 6 bytes. Tá? 6 bytes. Que, se você perceber, você tem aí 8 bits, né? 48 bits aí, tá? Você tem 48 bits. Beleza? Só um detalhe, o endereço, um endereço formato hexadecimal, pessoal, ele não é um formato decimal. Formato decimal, quando a gente fala em formato decimal, você tem 10 valores ali, né? De 0 a 9, você tem 10. Formato hexadecimal, você tem 16 valores. Tá? Você tem 16 valores. Além do 0 a 9, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Ou seja, 10 valores. Aí tem A, B, C, D, E, F. Né? Então você pode representar, por isso que você viu aqui umas letras e coisa do tipo, tá? Uma rede de microcomputadores opera com base no padrão Ethernet. Quando eu falo em padrão Ethernet, eu sempre vou falar nessa codificação aí, ó, I3E802.3. Né? Isso é uma forma de definir o que é uma rede Ethernet. Existe uma padronização para isso. Então, por exemplo, uma rede Wi-Fi tem a sua, que é 802.11. Né? E utiliza esse protocolo aí. Para que serve esse protocolo? É uma questão também um pouco mais high level. Né? No momento em que, para um concurso básico de redes, no momento em que uma colisão é detectada, as máquinas estão transmitindo e executam o seguinte procedimento. O que é que as máquinas fazem? O que é esse protocolo? É porque é o seguinte, galera, quando você tem uma rede Ethernet, por exemplo, e você está utilizando esse protocolo, o que é que pode acontecer? Toda vez que um computador da rede vai transmitir, ele meio que, imagine aí, ele escuta a saída da rede, ele escuta, ele bota o ouvido ali e vê
tem algum dado tá passando por aqui, o meio de transmissão tá livre. Aí o computador olha assim, né, os dados, né, olha assim o meio de transmissão. Imagina você num corredor, certo? E várias portas desse corredor. E aí você quer dar um grito no corredor, mandando uma mensagem para todo mundo, certo? Então você vai, abre a sua porta no corredor e pega seu microfone ali e dá uma mensagem, um grito não. Você vai pegar a caixa de som, o microfone. Alguém está falando? Ninguém está falando. Eu vou e começo a falar. Então eu estou transmitindo ali naquele meio. Então é basicamente essa analogia que acontece. Só que o que é que pode acontecer? Nesse mesmo momento, alguém também pode abrir a porta do corredor, ver que ninguém está falando e também falar. Então o que vai acontecer ali? O quê? Uma colisão de vozes, né? E esse tipo de colisão também pode acontecer, acontece nas redes. E aí existe um protocolo, né, que vai detectar essas colisões. E aí o que é que ele faz? Ele vai retransmitir, ele vai passar a transmitir em modo half duplex. O que é isso, half duplex? Estudou. Half duplex, você imagina, gosto de fazer as analogias, né? Imagina aí que você está viajando. Half duplex, você tem mensagens sendo enviadas num sentido e mensagens sendo enviadas em outro sentido. Sabe quando fecha uma BR e você fica parado, esperando os carros passarem, né, por causa de uma obra? Depois o cara vai, trava quem está passando e você vai e passa. Ou seja, tem carro indo nos dois sentidos? Tem carro indo nos dois sentidos. Só que não ao mesmo tempo. Então esse é o half duplex. Tem o full duplex, que aí sim, carro que vai num sentido que vai no outro. É normal. É o normal. Não necessariamente se é duplicado ou não, né? Mas carro que vai num sentido que vai no outro. Então o que é que esse protocolo faz? Ele para de transmitir, né? O transmissor vai enviar um quadro, ele envia, o sinal é preparado para todas. Nesse contexto aqui está sendo numa rede de barramento, né? Pelo desenho. E aí vai para todo mundo, aquilo que eu falei. E só aquele cara que é para receber de fato a mensagem, recebe a mensagem, os demais ignoram, né? Teoricamente é isso aí. Mas isso aí numa rede também, no caso aqui, como o exemplo que eu dei, né? Em barramento. É como se esse aqui fosse o teu corredor. Uma rede de embarramento um pouco mais antiga também. É uma rede, pronto, essa aqui é uma outra topologia de rede, né, que a gente falou. Comentamos ainda da anel ou estrela, essa é embarramento. É como ele está desenhado, né? Não é tão comum mais hoje em dia, nem muito menos nesse formato aqui. Mas é importante que vocês entendam, né, até a evolução de tudo isso, para vocês compreenderem o básico de como as redes de computadores, como é que os computadores funcionam. Então, por exemplo, existe um protocolo que é esse camarada aqui que controla essas colisões. Beleza? Vamos lá. Para transmitir informações, o sistema de comunicações que utilizam não sei o que, trabalham em frequências muito altas, um pouco abaixo do espectro de luz visível. Eu preciso continuar lendo aqui, mas se você pegar alguns pontos importantes, como a transmissão em LED, full duplex, eu acabei de explicar o que é o full duplex e o half duplex, né? Ou half duplex. Dispositivos que utilizam esse sistema podem ter um transmissor e um receptor separadamente, ou um transceptor, combinação de transmissor e receptor em um único dispositivo. Já deu a resposta. Então veja, com autorização do governo, pode atingir alguns poucos metros, não penetrar objetos opacos, geralmente utilizado em redes pessoais. Redes pessoais fãs ainda é menos do que a LAN. É quando você conecta, por exemplo, um mouse ao computador. São dois dispositivos conectados, né? O teclado, uma conexão da impressora. Já alguns autores consideram isso aí como uma rede personal area network. Então, quem é esse sistema de comunicação que trabalha em frequência muito alta, um pouco abaixo da luz visível? Você talvez não soubesse desse detalhe, mas quando fala que é em LED, que os dispositivos têm um transmissor e um receptor, você lembra, por exemplo, você poderia ficar em dúvida aí, micro-ondas e radiofrequência, não tem nada, principalmente micro-ondas, né? Mas tecnologia 2G é mais relacionado a outra coisa, né? Transmissão aí nos inícios, né? De dados, no início
das transmissões de telefonia móvel, né? As comunicações de telefonia móvel, as gerações, também o que talvez você poderia ficar em dúvida é Bluetooth, tá? Mas Bluetooth é LED? Não. Então qual é a resposta aí? O infravermelho, né? Você tem aqui infravermelho, apesar de ter uma frequência alta, é ainda abaixo da luz visível, né? Isso aqui é o comprimento, isso aqui é a onda, né? Então você vê que a onda do infravermelho ela é maior, né, do que o da luz visível, por exemplo. A onda é isso aqui, um comprimento de onda, essa distância daqui para cá. Então você vê que ela é maior do que esse, menor do que esses outros, né? Porém, quando eu tenho um comprimento de onda maior, eu tenho o que aí? Ó, uma frequência menor, né? Eu tenho menos ciclos, esse aqui no sinal. Aqui eu tenho uma frequência maior, por exemplo, em raios gama. O que ele está dizendo aqui que tem, apesar dele dizer que tem uma frequência alta, né? Ele é abaixo da luz visível, de fato, né? E aí é o infravermelho, né? Utilizado aí em controles remotos, por exemplo. Vamos lá, falar um pouco agora de Wi-Fi, né? Que é uma tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fio, né? Wireless, sem wire, fio, sem fio, na qual é usado no protocolo, aquele chamou de protocolo, né? Mas tudo bem. I3E802.11, considerar nesse sentido que está correto, né? E aí aqui as várias categorias de Wi-Fi, né? Desde as mais antigas, como a B, a A G também, e as mais recentes, né? Principalmente a C, a X. Então aqui vai diferenciar bastante o que? A frequência que essas Wi-Fi comunicam-se e a velocidade de transmissão, né? Então vamos para mais uma questão de Wi-Fi. Wi-Fi, Wireless Fidelity, refere-se a produtos que utilizam tecnologias para acesso sem fio à internet. Tudo bem. Até aí, com velocidade que pode chegar a taxas superiores a 10 megabits por segundo, ou seja, mais de 10 milhões de bits por segundo. Correto. Mas essa questão é um pouco antiga, né? Ela está mais certa ainda nos dias de hoje. A conexão é realizada por meio de 2 pontos de acesso denominado hotspot. Atualmente o usuário consegue conectar em diferentes lugares, como hotéis, aeroportos, restaurantes, entre outros. Para que seja acessado um hotspot, o computador utilizado deve possuir uma tecnologia Wi-Fi específica. Correto. Não tem nada de errado. Hotspot é aqueles carinhas, aqueles equipamentos que ficam ali amplificando o sinal da rede sem fio, tá? Então aqui você tem, por exemplo, pessoal, velocidade de transferência, né? Enquanto aqui você tinha, até pouco tempo atrás, 300 megabits por segundo na versão 11G, 802.11n, desculpa, né? Na AC você já tem 1.3 gigabits, né, por segundo. Então, uma impressora compatível com o padrão 802.G, aqui eu falei ainda, né, poderia ser 802.N, né, qualquer um, mas é uma impressora que o quê? Pode fazer parte de uma rede sem fio. É uma impressora que vai fazer parte de uma rede sem fio, e aí existe aqui uma rede sem fio que conecta. Existe uma placa de rede sem fio aqui, existe uma placa de rede sem fio aqui, existe uma placa de rede sem fio aqui. Cada placa de rede sem fio dessa, quando você vai comprar, vai ser num padrão desse, tá? Hoje em dia, o AC é o mais comum. Então, a velocidade de transmissão do padrão 812.11b é maior do que o 11A, né? Que é uma pegadinha, né? Não é maior, tá? O B veio primeiro, então a velocidade de transmissão, a taxa de transmissão do B era de 11 megabits por segundo, quer dizer o quê? 11 milhões de bits por segundo. Enquanto o A, 54, né? A frequência é diferente do B e do A. Então, por exemplo, se você tem uma placa de rede sem fio 802.11b e você tem um outro dispositivo que funciona o A, né, você não vai ter ali a mesma frequência para poder funcionar, né? Então, quando você não tem a mesma frequência, você não vai ter compatibilidade com outras, no caso aqui. O G, que veio depois, funcionando na velocidade do A, no entanto, com a frequência do B. Então, a frequência menor, né? A frequência, lembra lá
comprimento de onda, né? Frequência menor, isso quer dizer que o comprimento, você tem uma frequência menor, o comprimento de onda é maior, né? Ele é compatível com 11B. Então você consegue compatibilizar aqui com 11B. Então quando você tem o N, 600 megabits por segundo, né? Já compatível aqui, por isso com qualquer uma das duas frequências, né? Tem o N 2.4 GHz ou 5 GHz, e é compatível com qualquer um dos dois, com os B e com o G. É tanto que quando você hoje tem sua internet, né, você pode verificar que aparece assim, frequência, né, o nome de sua rede 5G, né, você pensa que tá falando ali de tecnologia de transmissão de telefonia móvel 5G, não tem nada a ver, tá? Aquilo ali é a frequência que a tua Wi-Fi está funcionando. Então, tua Wi-Fi funciona tanto na 2.4 GHz, ou seja, uma frequência menor, né, quanto a uma frequência maior, de 5 GHz, para mais que o dobro. Né? Mas a velocidade dos dois é a mesma coisa. O que vai mudar é a frequência. Né? É a frequência. E aí, quando você vai ter uma frequência menor e quando você vai ter uma frequência maior, né? Quando você tem uma frequência maior, ela mais interessante aí quando você está mais próximo, né, dos equipamentos. Então aí você tem a compatibilidade desses dois padrões de rede wireless, tá? Aí você tem os mais recentes, né, AC e AD, chegando aí a 7 gigabits por segundo, 1.3 gigabits por segundo. Né? Então, assim, só um detalhe, pessoal. Por exemplo, você tem uma rede, você tem uma internet que funciona 500, você contratou 500 megabits. Então, você está lá, 500 megabits. Né? Então, você consegue, vamos dizer, acessar a 500 megabits por segundo. Se você tem uma Wi-Fi que funciona 54 megabits por segundo, você não vai utilizar dessa internet, né? Da capacidade dessa rede, dessa internet que você contratou com algum provedor de internet. Porque internamente ele só vai funcionar 54. Isso é bem antigo. Hoje em dia você vai estar trabalhando aqui no N ou no AC, tá? Então vamos lá. Um computador permitiu acesso à internet por meio de um Wi-Fi 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para a transmissão de dados a taxas de até 11 megabits por segundo. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de 11, isso é bem antigo, né? Só para a gente contextualizar aqui, compreender, poderia ser adaptado para os padrões mais novos. Essa taxa é compartilhada com diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi. E na medida em que o usuário se distancia do access point, aquele ponto de acesso lá, né, o hot lá, que você viu na questão passada, dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. Né? Então, perceba onde está o erro aqui. Normalmente eu trouxe o quadro. Veja, um computador permitiu acesso à internet por meio de uma Wi-Fi 802.B. Então, em uma portadora de 2,4 GHz. Está aqui, beleza? E foi feito aí a taxa de 11 megabits por segundo. Ok. Apesar de se poder transmitir taxas de até 11, sim, essa taxa é compartilhada com diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi. E na medida que um usuário se distancia dele, a sua taxa de transmissão tende a diminuir? Não. À medida que a taxa de transmissão é a mesma. Né? O que vai diminuir aí é a distância máxima que você consegue numa Wi-Fi, né? Que vai perder o sinal da rede. Se você não conseguir sinal com a rede. Mas se eu me afastei, por exemplo, eu estou mais perto do meu roteador, ou eu estou mais longe, né, digamos, eu me afastei um pouco, como a questão está dizendo aí, eu não vou ter a velocidade caindo, tá? Por causa disso, porque a taxa de transmissão é de até, como ele disse na questão, 11 megabits por segundo. Mais uma.
Como uma nova tecnologia de conectividade sem fio, a Bluetooth elimina os cabos. Ok, o Bluetooth é outra forma de tecnologia, né, de conectividade sem fio. Mas vamos ver as características do Bluetooth. Elimina os cabos usados para conectar os dispositivos digitais. Aí, como não é uma questão de certo e errado, né, o próprio enunciado é uma forma de estudar. Então, ele está basicamente falando o que é correto. Baseado em um link de rádio de curto alcance, sim, e baixo custo, sim. Então, lembra, o Bluetooth tem baixo custo, né, e também curto alcance, e é um link de rádio, né. Essa tecnologia pode conectar vários dispositivos, sim, sem a necessidade de cabos. Correto. Proporcionando uma maior liberdade de movimento. Como é possível estabelecer uma conexão usando tecnologia Bluetooth entre dois dispositivos? Veja, conectar os dois dispositivos equipados com Bluetooth usando USB não tem nada a ver. Bluetooth não é via USB, apesar de você ter algumas necessidades, muitas vezes de alguns dispositivos ter que se conectar e para conectar o Bluetooth, ou você usar um Bluetooth USB, que é o próprio dispositivo, né? Mas isso não é o que ele está dizendo aqui. Você tem por exemplo, você comprar um Bluetooth que é conectado via USB, isso é outra coisa. Como ele está perguntando como é que os dois dispositivos são conectados. Então, letra A, descarta. Basta colocar dois dispositivos equipados com Bluetooth a uma distância de até 500 metros. 500 metros é muito. Apesar de poder já existir alguns estudos ou coisa do tipo de Bluetooth transmissão nessa distância, dentro do contexto da questão, não é considerada a melhor, mais correta. Então, colocar os dispositivos equipados com Bluetooth a uma distância de 10 até 100 metros um do outro. Isso é mais dentro da realidade, tá? E colocar dois dispositivos com Bluetooth em docas, chamados de adaptadores Bluetooth, a uma distância de até 100 metros, não. Veja, colocar dois dispositivos com Bluetooth em docas, ele está especificando aqui uma possibilidade do uso do Bluetooth, né? Colocar em docas é você, por exemplo, habilitar o áudio, tá, do seu dispositivo, por exemplo, do Bluetooth do seu celular com uma caixa de som com áudio, com um dispositivo de áudio, por exemplo, chamado colocar em docas, né? Fazer aquele compartilhamento ali. Mas aí você está especificando que Bluetooth é basicamente isso, não é o caso. E ele está dizendo plugar, já está errado. Bluetooth é Wi-Fi, não, desculpa. Bluetooth é sem fio, né? Não tem fio, uma transmissão sem fio. Então não tem plugagem, não tem adaptador. Beleza? Então, letra C, e vai depender da classe, né? A velocidade aí, a distância vai depender da classe de Bluetooth, né? Tem classe 1, classe 2, classe 3. Teria que dar uma olhadinha melhor, né? Mas você tem aí a depender da classe a distância, tá? Vamos lá, estamos terminando. Observa a figura que se refere a um esquema. Aqui eu não coloquei a figura, tá? Mas o que é que estava se falando aqui? É um esquema de processamento de dados de uma empresa de cartão de crédito, né? De uma empresa de cartões de crédito. Então, o que é que ele diz? Ele tem uma base de dados de cadastros, uma base de dados de cadastros anteriores e cadastros atuais, que é relacionado às pessoas, um processamento que é realizado por um sistema, um processamento que é realizado por um sistema, e aqui o que importa quando tem imagem, que não era necessário, mas ele está dizendo assim, esse processamento é realizado nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Ou seja, esse processamento é realizado de forma agendada, em lotes, e aí ele diz, ó, o movimento é realizado em lotes de 70 documentos. Eu junto 70 documentos no dia 10 e realizo essa movimentação. Depois, mais 70, mais 70, mais 70. Eu junto esses lotes e realizo a transação. O que é isso no contexto de rede de computadores, né? Quando a gente está falando de processamento, né? Quando eu falo em lotes, em processamento, eu estou falando de uma forma de transação que eu junto um conteúdo de informações e processo. Né? E veja que aí em dias, não é nada online, não é nada em tempo real, tá? Você poderia pensar assim, é offline, poderia, né? Não é nada em tempo compartilhado, sharing, de compartilhar o tempo. O nome disso aí é um processamento em batch, tá? Em lotes de documentos, tá? Uma informação importante também, pessoal, é na comunicação de redes de computadores.
é a forma de como a mensagem, né, é enviada. Você pode ter mensagens que também são enviadas de uma origem para um destino. Quando a gente tem isso, a gente chama unicast. Eu estou falando isso porque não me lembro de ter questões sobre isso, tá? Você pode ter uma comunicação que existe de uma origem para um grupo, é o multicast, ou uma comunicação da origem para todos os demais, ou um para todos, o broadcast. Então, quando você fala assim, broadcast, esse termo, né, é bom entender esses termos amplo, né, uma transmissão ampla para todo mundo da rede. Lembra daquele exemplo que eu falei que numa rede barramento, aquela rede lá, que eu ia enviar uma mensagem, eu enviava para todos os computadores e o único computador que sabia que a mensagem era para ele recebia e os demais descartavam, mas aquela mensagem era enviada em broadcast. Quando eu enviava uma mensagem naquela outra rede lá, que era uma estrela, lembra que tinha um concentrador no meio, e eu disse que esse concentrador era um switch, ele pegava essa informação e envia diretamente para um outro computador, você tem aí um envio unicast. O multicast é quase um broadcast, mas ele é um grupo, né? Então, o sistema de processamento de dados da SEDUCAN opera tendo como principal característica o fato de que todas as transações alimentam a base de dados no momento em que ocorre. Por exemplo, um professor apresenta o seu diploma de doutorado à Secretaria da Educação para fins de obtenção de uma gratificação. Profissionalização. Essa informação é inserida na base de dados imediato. Que característica é essa? Indica que esse sistema opera em que modalidade? Né? Aí já não é offline, descarta offline. Porque você tem a informação, imediatamente, ele está dizendo aí, é armazenado numa base de dados. Ele não é um tempo compartilhado. Esse tempo não tem muito sentido, né? Esse time sharing aí. Batch também não é em lote. Porque aí você veja, uma informação só de um professor que terminou o doutorado e botou a informação dele lá. Ele não juntou um conjunto de solicitações de diplomas, do que seja, de alteração do cadastro de vários professores para fazer tudo de uma vez. Então não é em batch. Você poderia pensar que era em real time ou online. Nesse caso, gente, é online. Porque veja, não precisa ser algo também em tempo real. Né? Existe um delay ali, um pequeno delay. Na hora que a pessoa dá o clique, né, o processamento vai... Mas é quase que de imediato está lá armazenado, dependendo da velocidade da internet. Mas também não há necessidade de ser em tempo real uma situação dessa, né? Tempo real são operações mais, digamos que, urgentes, né? Que ali a informação não pode ter delay, não pode ter atraso, porque pode ser muito, digamos que, custoso, né? Um atraso ali, um menor que seja o atraso. Então, seria o tempo real. Então, o processamento online de resposta suficientemente rápida, acabei de dizer a resposta aqui para vocês, para que os resultados sejam produzidos a tempo de influenciar o processo que está sendo dirigido ou controlado. Esse é um processamento em tempo real. Né? Não é em lote, não é em cache, não tem nada a ver nada desse aí, processamento em tempo real. Então, corresponde a alguns padrões de rede sem fio, o Wi-Fi, o Bluetooth, o WiMAX e o 5G. É perfeitamente verdadeiro, né? Padrões de rede sem fio. Wi-Fi é um, né? É um padrão de rede sem fio para você conectar computadores utilizando. Gente, existe uma placa de rede sem fio, assim como existe uma placa de rede com fio, né? Como existe a placa Fast Ethernet que a gente utiliza hoje com fio, existem as placas sem fio, que é aquelas Wi-Fi 802.11G, lembra? N, A, C, A, D e todas aquelas especificações que tem lá. Então você vai no mercado comprar, vou precisar de conectar uma rede sem fio. O seu notebook tem uma placa de rede sem fio, provavelmente embutida na placa mãe do computador, do seu notebook. Né? Mas você pode ter uma placa de rede sem fio externa também. E ela vai ter um padrão daqueles lá. Então quando você for comprar, você vai saber. O Bluetooth já é uma forma de comunicação sem fio, mas de curto alcance, né, de menor custo. O WiMAX é de maior alcance e o 5G já é de telefonia móvel, né, mais atual. Ethernet é uma das arquiteturas usadas para rede wireless. Já matou aí, não digo mais nada, né? Pelo que eu já falei nessa aula, Ethernet não é arquitetura usada para rede wireless. Quem lembra que Ethernet é com cabo. O wireless é sem fio, sem cabo. É falso. Ethernet é uma arquitetura de redes a cabo. Bluetooth é muito popular em dispositivos móveis. É utilizado para conexões de curto alcance perfeito, como PAN ou TAM. Verdadeiro, né?
conexões de curto alcance utilizam Bluetooth. Por exemplo, conectar o mouse, teclado via Bluetooth, entre outras. As redes MANs, lembra-se, Metropolitan Area Network, também conhecidas como geograficamente distribuídas, é uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, como é o caso de um país ou um continente. Veja, as redes metropolitanas, elas poderia ser uma questão mais do início, né? Mas elas não chegam a ser a nível de país ou continente, tá? Você podia até falar em conectar estado e tudo mais, estaria mais correto aí, mas país ou continente seria mais a UA. Beleza? Galera, ficando por aqui, tranquilo? E próxima aula a gente traz mais assuntos aí de informática, né? Essa informática para concursos aí, com algumas questões resolvidas e também aulas teóricas, beleza? Então, galera, um abraço, que Deus abençoe vocês, espero que tenha sido útil. Fui!